Oi, eu sou a Cíntia Mascotinha e o meu entrevistado de hoje é alguém que é muito incrível o que ele fez. É o Cláudio Marmon. O Cláudio Marmon foi durante 3 anos consecutivos o maior vendedor de BMWs motos de São Paulo? Não. Do Brasil? Não. Do mundo. Oi, Claudião, como você tá? Tudo bem? Tudo, e você? Prazer em estar aqui com você. Ah, que bom. O prazer é todo meu. Claudião, vamos começar do começo? Vamos. Então vamos lá, me conta quando você começou em BMW Carros. Quantos anos você tinha? Como é que você começou nesse mundo? Bom, comecei com 24 anos. Eu sempre quis trabalhar com concessionária. Sempre tive essa ideia de trabalhar no meio de carro. Sempre fui apaixonado por automóvel, por moto. Tudo que tinha motor eu gostava. Então eu falei, já que eu tenho que fazer o meu trabalho com aquilo que eu gosto, eu vou tentar entrar no ramo de automóvel. Aí fiquei um tempo procurando. Nesse meio tempo eu trabalhava numa escola de uma amiga minha, que ela era diretora, ela precisava de alguém, figura homem, porque só tinha professora na escola, era uma escola pequena, eu tinha a tarde toda livre. Ela falou, pô, você pode me ajudar lá à tarde? Eu falei, posso. Aí eu fui, fiquei trabalhando com ela lá um tempo, e eu sempre falei pra ela, ó, a hora que eu arrumar um emprego na área que eu quero, que é carro, eu saio daqui. Ela falou, não, tudo bem. Fiquei lá e continuei procurando. Aí um dia arrumei, conheci um cara que era dono de uma concessionária da Fiat. Eu cheguei pra ele e falei, cara, eu preciso trabalhar com você, eu preciso trabalhar com carro e tal. Ele falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu quero vender carro. Ele falou, vender carro eu não tenho lugar, tem bastante vendedor lá, mas se quiser você começa com consórcio e vamos ver o que acontece. a hora que der oportunidade eu te ponho em vendas. Você topa? Eu falei, topo. Então amanhã vai lá na empresa, vai procurar a minha secretária, conversa com ela e a gente vê aí de você começar lá. Tá bom. Aí eu fui na escola e avisei, ó, eu semana que vem vou começar numa concessionária, que é o que eu quero e tal. Ela falou, tá bom, não tem problema. Aí fui despedir das professoras que trabalhavam lá. E aí uma delas, a Xodó, chegou pra mim e falou, mas onde você vai trabalhar? Eu falei, vou trabalhar numa concessionária da Fiat, eu vou vender consórcio. Ela falou, de jeito nenhum. Eu vou te dar o telefone do meu marido, vou ligar pra ele agora, eu vou marcar uma entrevista sua com ele lá e ele vai te contratar. Eu falei, sério? Sério. Aí ela pegou e falou, vamos comigo lá na secretaria. Aí fomos na secretaria, ela pegou, ligou pro marido dela, Chico, eu tô com um amigo meu aqui, amanhã ele vai aí conversar com você e você contrata ele pra vendedor, tá bom? Aí ele, tá bom. Aí eu, Mulher mandou, ele obedeceu. Nisso eu fui, peguei o endereço lá do lugar, Avenida 9 de Julho, 5955. Fui pra casa, cheguei pro meu pai, falei, pai, tem uma entrevista amanhã nesse endereço aqui, ó, eu não sei nem o que é. Você me leva lá, vamos passar na frente, pelo menos pra eu saber onde que eu vou ter entrevista e tal. Aí pegamos o carro, fui com meu pai lá. A hora que a gente passou na frente da loja, a loja era metade BMW e metade Ferrari. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, você vai trabalhar aqui? Falei, não sei. Sim. Eu tenho uma entrevista aí amanhã. Meu pai, meu Deus, vamos já comprar um terno. Não tinha nem terno. Falou, vamos comprar um terno pra você vir pelo menos de terno aqui amanhã, né? Tá bom, aí fomos, a gente comprou um terno. Fui pra casa meio sem dormir, assim, né? Porque você fica ansioso. Imagina, trabalhar num lugar daquele, era impossível pensar Não, era um sonho, dele. né? Uma coisa irreal de pensar, né? Bom, cheguei no dia seguinte, fui pra entrevista. Chico Braga era o diretor da concessionária ISO, BMW. Aí ele fez a entrevista comigo, nós ficamos 1 hora lá conversando, ele perguntou o que eu sabia de carro. Eu tava super nervoso, porque imagina numa concessionária BMW, primeira entrevista, eu já querendo ir pra Fiat mesmo, tava bom. Não, vamos pra Fiat depois, deixa pra outra hora. E aí cheguei, sentei lá com ele, conversei, perguntei, mas e aí,
eu tô contratado? Ele falou, você tá contratado. Se quiser, você começa aqui hoje mesmo. Agora. E eu comecei no mesmo dia da entrevista. Eu fiz a entrevista de manhã, na hora do almoço eu já tava trabalhando. E aí, por lá eu fiquei... De terno. De terno, né? E lá eu comecei a trabalhar, isso foi em 94. Em 96, a BMW passou por uma mudança grande, porque teve uma mudança de alíquota de 20% para 70%. Então Nossa. o mercado mudou completamente de um dia para o outro. Assim, o governo ainda anunciou que ele ia dar 20 dias com o valor de 35% de imposto para os carros que estavam entrepostados. Só que ninguém acreditou, todo mundo achou que o negócio fosse voltar para trás, ninguém quis pagar os 35%, achando que aquilo dos 70% ia cair. Era inviável, e no final manteve os 70%, ninguém fez esse pagamento de entreposto nos 35%, e aí o negócio mudou da água para o vinho, assim. A importadora, que na época era a Regino Import, acabou deixando de ser BMW oficial, passou aí a entrar a BMW do Brasil, que veio para o mercado, porque o mercado no Brasil estava começando a crescer e era muito forte. E aí a BMW veio, acabou assumindo algumas questões que estavam em abertas com a importadora na época e assumiu. Só que a gente teve um período de transição aí de 2006 para 2007 que foi uma época muito difícil, porque as vendas caíram absurdamente, o número de carros à venda eram muito menores, porque alguns carros que a BMW conseguiu devolveu, então se tinha um número muito menor. Então o que a gente fazia? A gente trabalhava numa concessionária que a gente praticamente não tinha carro para vender, e quando tinha, assim, o preço era muito alto, mas era um carro, dois, que você ficava com o carro lá na loja por um período. E aí, nessa época, as pessoas começaram a sair, todos os vendedores que trabalhavam comigo saíram do negócio, só eu fiquei. E às vezes as pessoas, mas você vai ficar aí? Não tinha demanda, eu falei assim, eu vou ficar aqui pelo seguinte, uma marca dessa, uma hora vai virar. Então a gente tem que dançar conforme a música. Enquanto não me mandarem embora e não apagar a luz, eu tô aqui. E você era jovem também, né? Era jovem, tava com 26 anos e eu sempre acreditei na marca, eu gostava muito da BMW, assim como marca e tudo mais. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer e toda hora... Esse meu diretor ainda trabalhava lá comigo, e ele falava assim, ó, o negócio vai mudar, a BMW tá sumindo, logo vai vir novidade por aí, talvez não seja agora curto prazo, mas dentro de uns 6 meses. E falei, vamos tocando, do jeito que dá. Então o que eu fazia? Eu pegava classificados do jornal, pegava todos os carros que estavam à venda, e ficava ligando para as pessoas levarem o carro para a loja, colocar lá comigo em consignação para eu poder vender e ter carro para oferecer. Porque ter volume de venda e a gente ficava lá e esse meu diretor que cuidava de outra, acabou assumindo outras lojas também, então ele ficava pouco lá na loja e eu ficava praticamente sozinho. Abri e fechava a loja durante um bom tempo. Mas fui sobrevivendo, e aí o negócio voltou em 2006, meio de 2006, o negócio já começou a voltar a normalizar, a você ter mais carro. Claro que não era o que era aquela febre de 94 e 95, mas no meio de 96 o negócio já começou a dar uma melhorada assim, em termos de venda e tudo mais. E aí eu fiquei lá até 2002. Em 2000, mudou de dono a empresa, o grupo Cutia Trading acabou assumindo uma parte do grupo ISO, e eu acabei ficando para o lado da Cutia Trading, porque a concessionária BMW ficou para o grupo, e eu não saí do grupo, eu continuei na BMW. Então, tiveram um monte de mudanças durante esse período de 8 anos que eu fiquei lá. Em 2002, o grupo Cutia Trading resolveu vender a concessionária, e nessa época da venda, eu tinha outras opções dentro do grupo para trabalhar, mas a oferta que eles me fizeram era para ir para o grupo Renault,
trabalhar na Renault. E eu não quis. Eu falei, pô, eu trabalho com carro premium, o meu público é um público premium. Você já fez uma Eu já fiz uma carteira, eu tenho vários clientes que se tornaram amigos, e assim, se eu for para uma Renault, eu tenho que começar tudo de novo. E não é o que eu quero, né? Eu quero continuar na marca premium. E aí meu diretor, na época, José Páscoa, chegou para mim e falou, Cláudio, eu não tenho espaço para você aqui. Sim, você tá na BMW, a BMW tá se encerrando a operação com a gente. E você não quer ir para a Renault. Tem alguma outra coisa pra gente fazer junto e tal? Eu falei, não, a menos que você me coloque na Land Rover. A gente tinha Land Rover na época. Eu falei, mas na Land Rover não dá, só tem uma loja, já tá quadro completo e tudo mais, não tenho como colocar. Ele falou, então eu vou te demitir e você procura teu caminho. Procura o teu caminho. Eu falei, perfeito, sem problema nenhum, tá tudo certo. Foram 8 anos maravilhosos e tal. Isso foi uma conversa de manhã, 10 horas da manhã, e por acaso eu tinha, naquela semana, eu tinha vendido 2 carros pro Francisco Longo, que é o dono da Ferrari no Brasil. E nessa hora que eu tava lá assinando papelada de demissão e tudo mais, a secretária dele me ligou e falou, Cláudio, o Chico tá querendo as notas dos carros dele, não sei o que e tal. Eu falei, ó, calma, daqui a pouco eu levo aí pra você e tal. E emiti as notas dos 2 carros que ele tinha comprado e fui levar pra ele. Na verdade, para entregar pra secretária dele, fui lá na loja, na Ferrari, na Avenida Europa. Entreguei as 2 notas pra Luciana. Falei, ó, Luciana, desculpa, tá aqui e tal, aqui eu não consegui mandar isso de manhã, porque aconteceu que eu fui demitido, então tava acertando lá a papelada e tudo mais, mas estão aqui as notas, tá tudo certo. Virei as costas, tava descendo, a Luciana me chama de novo, falou, não, espera aí que o Francisco quer falar com você. Tá bom, mas fiquei lá na loja e tal, aí ele me chamou na sala dele, isso era 12h15. Fazia 2 horas que eu tinha sido demitido, ele me chama. O que aconteceu? Eu falei, aconteceu, o grupo foi vendido, a concessionária tá fechando e tal. Aí ele falou, vem cá, desce aqui comigo. Ó, isso aí é tua mesa, teu telefone, teu computador, se você quiser, você já senta aí e começa a trabalhar hoje. Eu falei, hoje? Falei, pode ser amanhã? Não. Ele, não, pode, amanhã, quando você quiser, a mesa tá aí, o emprego é seu. Eu falei, tá bom. Eu começo amanhã com você, eu vou voltar lá, tem um monte de coisa para resolver. Comprou outro terno? Eu vou deixar tudo resolvido, comprei outro terno. E aí acabei começando no mesmo dia na Ferrari. Quando eu voltei para a concessionária lá, esse diretor que tinha acabado de me dispensar me chamou de novo. Falou, pô, Cláudio, vamos conversar, vamos ver. Eu vou tentar arrumar um lugar aí para você e tal. Eu falei, ó, não precisa. Eu já tô empregado e eu começo hoje... Na verdade, amanhã eu já começo na Ferrari. Aí ele olhou com aquela cara de desconfiado e falou assim, mas você já estava acertado lá, né? Eu falei, não, eu não estava acertado. E não estava mesmo. Sim, você vai levar nota e... Foi uma sorte muito grande, primeiro. Segundo, que eu estava na hora certa, no lugar certo. Foi isso que aconteceu. E aí eu comecei na Ferrari em 2002... Foram quantos anos de Ferrari? 5 anos de Ferrari. Saí de lá em julho de 2007, em agosto de 2007. Foi quando eu saí. Então eu entrei em novembro de 2002, saí em agosto de 2007. E saiu de lá? Você saí de lá onde você queria, com carrões. Eu saí de lá para montar a loja de moto da BMW com o grupo Caltabiano. E da onde surgiu isso? Isso surgiu do Pedro Caltabiano. Me ligou um dia, num sábado de manhã, e falou, Claudinho, eu preciso falar com você, vamos almoçar, queria conversar com você. Eu falei, Pedro, não consigo. Sábado, a loja bombando lá na Ferrari, tava em época de férias, então a gente ainda tinha uns passeios marcando com os clientes e tudo mais. E eu falei, não consigo. Falei, se quiser a gente janta à noite, hoje, ou então fala na segunda-feira. Falei, não, eu tenho que ir para Campos do Jordão, tava tendo um evento em Campos do Jordão.
Falei, eu volto domingo à noite, mas segunda-feira de manhã eu pego o avião, eu vou para Porto Alegre. Eu volto na terça-feira, quarta-feira a gente almoça, pode ser? Eu falei, pode, sem problema nenhum. Então, ó, tá marcado, quarta-feira a gente almoça. Tá bom. Segunda-feira, 10h30 da manhã, ele me ligou do aeroporto, ele estava embarcando para Porto Alegre. Ele me ligou de novo. Claudinho, não vai esquecer, hein? Quarta-feira, eu preciso falar com você, a gente almoça junto, tá bom? Eu falei, tá bom, sem problema. Quarta-feira, tamo junto. Na terça-feira, na volta dele de Porto Alegre, foi o fatídico acidente da TAM, em que o Pedro e o João acabaram falecendo. E, óbvio, não teve almoço, não sabia o que era. Eu não tinha nem conversado com ele ainda. Só marcado almoço, eu não sabia o que era o assunto. Não sabia. Na quinta-feira teve o velório. Na quinta-feira, o seu Bruno, no velório, pai do Pedro e do João, o seu Bruno Caltabiano falou que ia encerrar as atividades do grupo. E aí um amigo meu, muito amigo do seu Bruno, estava com ele lá e falou: Bruno, como é que você vai encerrar? Você tem agora 5 netos para cuidar e agora eles dependem de você. Porque antes eles não dependiam, você já estava no conselho, teus filhos estavam tocando o negócio, só que hoje os teus filhos não estão mais aí. E os seus netos precisam de você. Aí o seu Bruno tomou um susto, assim, sabe? Ele não pensou. Ele, na verdade, acordou e falou, você tem razão, o negócio tem que continuar. E vai continuar. No sábado seguinte, eu encontrei com um amigo meu na Caltabiano, que hoje é sócio e presidente do grupo McLart Maia, o Alessandro, e ele falou assim pra mim, você sabe o que o Pedro queria falar com você? Eu falei, Ale, eu não sei, mas também não vou guardar isso comigo, não sei o que era tal. Aí ele falou assim, eu vou te contar. A gente ia ser nomeado concessionária BMW, motos, e o Pedro queria muito que você fosse o gestor do negócio, né? Que você tomasse conta da operação. Eu falei, é uma pena. A gente não chegou até essa conversa. Mas legal de saber que ele tinha essa ideia, né? Na segunda-feira seguinte dessa conversa, o seu Bruno juntou toda a diretoria do grupo Caltabiano na época. E inclusive com as 2 noras na reunião. A Flávia, esposa do Pedro, e a Suzana, esposa do João. E ele tinha recebido uma carta da BMW dizendo que, independente do acidente, do que aconteceu na história da empresa, que a BMW continuava com a solicitação de concessionário do grupo Caltabiano. Então, se a Caltabiano quisesse continuar sendo nomeada BMW Motos, que a BMW estaria de acordo. E a única coisa que ela gostaria de saber e de conversar seria com quem fosse o gestor daquela concessionária, porque a BMW aprova quem é o gestor do negócio, né? Tem que ter algumas características para ser o gestor. Nisso, o seu Bruno conversou com a diretoria da Caltabiano e a Flávia e o Alessandro, que estavam nessa reunião, falaram, olha, se a gente for, a única vontade que o Pedro tinha é que o Cláudio fosse o gestor do negócio. E aí o Alessandro na hora me ligou e falou, Claudinho, nós vamos ser concessionário BMW Motos e o seu Bruno quer conversar com você. Vem pra cá. Falei, tá bom, dá meia hora que eu chego aí. Saí da Ferrari, fui pra Caltabiano, conversei com o Alessandro, conversei com o seu Bruno na época. E aí o seu Bruno falou assim, mas você anda de moto? Falei, anda. Que moto que você tem? Falei, tem uma BMW 650 Dakar. Aí o seu Bruno falou, então é por isso que o Pedro queria que você fosse o gestor. Não falei, só por isso. Seu Bruno, acho que o Pedro nem sabe que eu tinha essa moto. Aí, será?
Falei, eu tenho quase certeza, mas tudo bem. Eu acho que realmente ele nem sabia, porque ele nunca me viu de moto. Não, e não era andando. porque você andava de moto, e sim porque pelo teu histórico, né? De trabalho e de profissional que você é. Porque afinal de contas ele não ia dar isso pra você na sua mão se eles não soubessem que você é capaz. Mas acabou que tava tudo indo a favor, assim, né? Aham. Aí o seu Bruno fez 2 perguntas para mim extremamente interessantes. Primeiro, por que eu largaria a Ferrari para trabalhar numa loja de motos? Eu falei, do jeito que você está me perguntando, eu não largaria a Ferrari para trabalhar com motos. Eu vou deixar de ser o Cláudio da Ferrari para ser o gestor de moto BMW do Grupo Caltabiano. Primeiro Que virou ponto. o Claudião da Caltabiano. Segundo ponto é que assim, que era um desejo do Pedro. Eu tinha muita consideração com o Pedro, assim. E se era uma vontade que ele tinha, eu gostaria de fazer a vontade dele, né? Então esse foi um desafio para mim, que também contou muito na época. E aí eu fui. Em 2007 eu saí da BMW, saí da Ferrari, entrei na BMW. Em 2008, em janeiro de 2008, a gente inaugurou a concessionária BMW na Oscar Freire. E foi a primeira loja do grupo BMW Motos. Era uma loja pequena, era uma loja no meio da Oscar Freire, assim, então era Onde era a Caixa Econômica. onde hoje é a Caixa Econômica. Era uma loja pequena, modesta, mas era bonita, era aconchegante. As pessoas entravam lá e se sentiam bem. A gente tinha uma forma de atender diferente. E foi uma experiência muito gratificante para mim. Eu conhecia os teus vendedores, né? Onde eles estão hoje. Uhum. Acabaram que todos são meus amigos, né? Sem dúvida. O... Uma coisa extremamente interessante também, assim, as pessoas falam, você foi o maior vendedor de moto BMW do mundo. Não, eu não fui. Foi um conjunto, né? Foi a Caltabiano, foi aquele grupo todo que a gente juntou, criou, e todo mundo junto. Eu, meus vendedores, o Fernando, que era o nosso gerente de pós-venda. E eu devo muito ao Fernando, aprendi muito com ele. O Fernando Lima é um cara que me ensinou muito em motos. É um cara muito competente. Extremamente competente. Um cara que eu gostava muito de sentar com ele e conversar. Assim, eu aprendia muito essa relação de cliente com a moto, né? Porque a moto não é a moto do cliente, é o filho do cliente. Se o cara cuida da moto, assim, deixar a moto na concessionária para fazer revisão é uma tortura pro cara, né? Assim, nossa, os caras vão mexer na minha moto. Não, eles não vão mexer, eles vão melhorar a sua moto. Então, o Fernando me ensinou muito nessa parte. E o Fernando, eu vou te falar, eu como cliente de vocês, é um cara que te passa uma segurança muito grande. Sem dúvida. Porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo e você sabe que a tua moto vai estar em boas mãos. Isso aí. Né? Eu lembro quando ele também trabalhou na Eurobike. Se tava com o Fernando, ok, posso deixar aí de olhos fechados. Sem dúvida. O Fernando me ensinou muito. Me ensinou muita coisa hoje que eu sei um pouco de... Até na parte comercial, ele não era comercial, ele era pós-venda. Mas eu aprendi muito com ele na parte de motos, de cliente, assim, todo mundo chegava lá e conhecia ele. Era uma coisa impressionante. Então a gente teve uma parceria muito grande juntos durante esse tempo todo, que foi na verdade o grande sucesso dessa fase nossa de vida. E também tem uma outra coisa, assim, o mercado de moto
estava em ascensão, a gente tinha uma demanda reprimida muito grande. A BMW conseguiu ainda fazer com que as motos fossem nacionalizadas, o que diminuiu o custo da moto em 27%. Então isso também ajudou. A moto deixou de ser importada para ser nacional. Começou com a 650, depois logo em seguida veio a 800, em seguida veio a 1.200. Então, tudo isso juntou com que a gente tivesse esse número de maior concessionário venda de motos. Não, eu lembro quando vocês trouxeram, era 700 que tinha aquele espelhinho na ponta do guidão. Ah, mas isso é antes, né? Isso nessa época eu nem tava, antes. Tá. Então, assim, todas essas somas de coisas que foram acontecendo fez com que a gente conseguisse ter um número de vendas assim muito maior do que os outros. A gente tinha uma coisa também que o seu Bruno, dono do Caltabiano, no começo sentava com a gente e falava assim, olha, não tenham medo de fazer negócio, façam e depois a gente vê lá na frente o que vier. Claro que não é para dar prejuízo, mas não tenham medo de fazer negócio. E essa frase ficou muito marcada comigo, porque ele falava assim para mim, se precisar de dinheiro, a gente tem. Não precisa fazer loucura, mas faça bem feito e faça com segurança. Falei, tá bom. Recado tá dado, eu entendi o recado. E aí você começou a comprar umas motinhos? Eu na verdade, assim, eu sentava na BMW, eu estudava muito o mercado de motos na época. Então eu sabia o que vendia no Brasil, números que a gente tinha e falava assim, ó, a gente tem possibilidade de aumentar. A GS principalmente era uma moto que dava para aumentar muito o número de venda delas. Mesmo com a entrada da 800 e da 650 e a 1.200 na época sendo mais cara. Você tinha uma demanda desses clientes que já tiveram outras motos e que para 800 ele não ia, ele queria algo mais. E é uma moto para viajar, uma moto mais sonho de consumo. E aí o que eu fiz? Eu falava assim, ó, o cara que vem para comprar uma moto dessa, ele quer olhar para a moto dele, pagar a moto dele e levar a moto dele. Ele não quer chegar aqui, te dar um sinal e ficar 30 dias esperando a moto. Isso, para o brasileiro, é muito ruim. E isso acontece em todas as concessionárias. Então vamos ser diferente. Vamos comprar o estoque deles, vamos encher essa loja de moto. E o cara que chegar aqui, paga e leva. Ele vai levar a moto o mais rápido possível. Não, mas tem que emitir nota, tem que dar entrada, tem que fazer revisão. Foi aí que eu sentei com o Fernando e falei, Fê, como é que a gente consegue fazer revisão de entrega o mais rápido possível? Ele falou, quantas motos você quer vender por dia? Aí eu, com o pé atrás, falei assim, 2. Aí ele, 2, tá bom. Então nós vamos fazer assim, ó, a gente todo dia deixa 4 horas da agenda reservada para moto zero. Então você, no dia anterior, o que você vender, você me passa o que vai fazer de revisão dessas 2 motos. Quantas motos a gente tem para vender? Então o que a gente fez? A gente pegou os dias úteis do mês, são 22 dias úteis. Sábado a gente não fazia isso, sim, porque atrapalharia o ritmo da oficina. Mas a gente fez isso nos dias úteis, entre segunda e sexta-feira. 2 motos por dia, então dava 10 motos mais ou menos por semana. E aí a gente começou a fazer isso. A gente vendia, já fazia a revisão de entrega, entregava no máximo para o cliente em 2 dias. Nessa época eu tinha 6 motos test drive. Então quando o cliente chegava lá e falava assim, mas eu queria ir embora com a moto hoje. Pega a test drive. Falava, vai com essa aqui, experimenta essa moto. Ah, não é que você comprou a 1.200, essa é uma 800, mas experimenta a moto, põe o seu amigo para andar, vai embora com ela, amanhã você volta com ela e leva a sua embora. Pô, o cara abriu um sorriso, assim, de confiança, entendeu? E isso é o que passava para os outros.
Eu falei, cara, você não acredita? Eu fui lá na concessionária, eu comprei a moto, eu vou levar a moto amanhã e ó, eu tô de moto. Eu já tô com a moto, né? Exatamente. Não é a minha, mas é. E aí isso começou a dar um volume pra gente. E aí um vai falando pro outro. acaba virando uma roda de coisas, né? Então assim, tá, a oficina tá trabalhando junto com o comercial precisa de mais moto, eu tô toda hora na BMW puxando moto. A BMW tá comprando mais moto porque ela tinha uma quantidade para vir para o Brasil, então ela começou a puxar mais motos para o Brasil. E aí isso vai uma cadeia, e o negócio vai aumentando e vai fomentando, e o negócio foi crescendo de uma velocidade assim muito grande com tudo isso que aconteceu. Para nós foi uma surpresa, foi um negócio fantástico. Todo mundo falava assim para mim, já existia uma concessionária BMW em São Paulo que era Officer, que era extremamente conhecida. O dono de lá era o Mazinho e o filho dele, o Fabiano, os dois tomavam contas da concessionária. A gente trocava muita ideia na época. O Fabiano até hoje é meu amigo. A gente conversava muito e a gente sempre trabalhou meio que em conjunto com as ofertas, o que tinha daí e tal. A diferença é que ele não comprava moto usada na troca. E eu pegava tudo. Qualquer ruim, marca, né? Que ele chegasse lá, cara, porque isso é um facilitador, né, claro, pro cliente. Porque assim, às vezes ele não tem o dinheiro total para comprar aquela moto. E ele depende da venda dele para conseguir comprar. Então, ele tem 3 opções de concessionária. Uma não compra, a outra não quer. A outra compra, essa que eu vou. Óbvio, entendeu? Não tem nem o que pensar. Então isso também nos ajudava muito em vendas. A gente cresceu muito nessa fase por conta disso, né? 90% das concessionárias BMW que tinham no Brasil não compravam moto seminova. E a gente comprava tudo. A gente comprava... Não, e fora o atendimento de vocês, porque eu lembro que eu tive um problema na minha moto que demorou, sei lá, 8 meses, 7 meses para ser resolvido, né? Porque vocês não achavam o problema dela. Uhum. E eu lembro que você me emprestou uma moto idêntica à minha, mais nova, 0, né? Porque era de test drive. E eu fiquei com ela o tempo inteiro que a minha moto, enquanto não achava o problema. Isso não é outra coisa que não tem preço. Você não ficar sem a moto, enquanto a tua moto tá com um problema. Você chegar lá, em 2 dias você já tá com a sua moto que você comprou. É um atendimento, assim... fora do comum. Realmente era uma época diferente, era um atendimento diferenciado. Foi outra época, né? A gente não tinha muita concorrência e funcionava muito. Todas essas ações que a gente fazia funcionavam muito. A gente criou um clube, chamava Caltabiano Motoclube. A gente de 15 em 15 dias fazia um passeio, juntava todo mundo, juntava a turma toda e saía para andar de moto. Em tudo quanto era lugar de São Paulo. Fui em vários passeios desse. Chegamos aí para o Rio de Janeiro, Paraná, fizemos as Serras Gaúchas, fizemos vários passeios com o grupo. E assim, outras pessoas do meio que também vendiam moto falavam assim, olha, isso aí que vocês estão fazendo não dá muito certo. Sabe por quê? Porque as pessoas vão se falando e eles vão acabar fazendo negócio entre eles. Pode ser, não tenho dúvida, isso pode acontecer. Mas não é por isso que a gente vai deixar de oferecer um negócio diferente. Agora, isso tudo que pode acontecer, tem N fatores que podem acontecer também. Não, e o cara pode não comprar comigo, comprar outra marca, ele vai no meu passeio, vai com outra moto, com moto de outra marca. Quantos passeios a gente fez que não tinha Ducati, não tinha Triumph, não tinha Honda, Yamaha no meio do passeio. Exato. E a gente nunca falou pro cara, você não pode ir com a gente porque sua moto não é da BMW. Pelo contrário, venha junto. Entendeu? Ele amanhã vai ter vontade de estar com a moto igual de todo mundo do passeio. Não, e sabe o que acontece com esses seus passeios, que eu fui em vários? Você acaba fazendo um grupo de amigos... Sem dúvida. Que tem os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos interesses, gostam das mesmas coisas. Então, você...
por mais que você ande de moto, às vezes você não tem aqueles amigos que têm o mesmo tipo de moto que você ou que andam com você. E lá, eu sei de muita gente que fez muito amigo. Sem dúvida. Porque tem gente que é mais solitária, que não é fácil de fazer amizade. E nesses encontros, geralmente vai almoçar em algum lugar, senta do lado, começa a conversar. E aí faz uma amizade. Ah, a mulher desse cara gostou, também é amiga, ficou amiga da mulher do outro cara. Então... Eu mesmo, até hoje, tenho muitos amigos meus que foram meus clientes na época da Caltabiano. E que até hoje a gente convive, sai de moto, viaja. São vários. Entendeu? Uma coisa que você não deixa de estar junto, né? Foi legal porque assim, eu comecei a conhecer outras mulheres que pilotavam moto. Algumas nem tanto, mas assim, conheci a Tati, que é uma garota que anda super bem de moto. Então começou a trabalhar comigo em moto. E tá aí até hoje. Tá adorando. Exatamente. Então, legal. Você começa a ter pessoas com quem você se identifica. Porque no comecinho mesmo, eu sentia, assim, às vezes alguma... Não era rejeição a palavra, mas assim, sempre tinha aquele cara que falava, nossa, essa mulher vai junto, né, dirigindo, vai empatar o passeio, vamos ter que ir devagar por causa dela. E, na verdade, no final, via que não era eu a mais lenta do grupo, ao contrário, né? Então, quando você tinha uma amiga, alguém parecido com você, né, fica mais gostoso. E isso a Caltabiano fez super legal, porque esses passeios juntou e fez a gente conhecer gente que tinha a mesma moto, que gostava da mesma coisa, então eu achei que ficou muito bacana. A loja lá fez a gente conhecer muita gente bacana, muita gente legal. A gente acabou tendo um nível de relacionamento muito grande com pessoas, às vezes até muito fora de São Paulo, sim. A gente teve clientes do Paraná, teve clientes do Rio de Janeiro, tinha cliente do Espírito Santo. E que vinha para São Paulo, escutava do negócio do passeio, queria participar. Então o cara às vezes vinha de avião, pegava uma moto minha de test drive, saía com a gente, porque o cara tinha moto no Espírito Santo, e aí falava com a concessionária falava com a gente. O cara vinha para São Paulo, a gente arrumava uma moto para ele, e o cara acabava indo nos passeios, acabava virando... Não era nosso cliente, porque era cliente de outras concessionárias, mas virava amigo, estava sempre em São Paulo. E quando vinha em São Paulo, fazia questão de ir lá na loja, tomar um café com a gente, cumprimentar todo mundo. Pô, teve cara de Manaus que fazia isso, teve gente de Recife. Eu tenho amigos até hoje em Fortaleza que são meus clientes e acabaram virando amigos. Então, você acaba conhecendo gente de tudo quanto é lugar. Isso para mim é o mais gratificante de tudo. Você conhece tanta gente legal e é um mundo gostoso, né? Esse mundo de moto. É bem legal. E aí, o que aconteceu que acabou esses 8 anos? Você ficou 8 anos em moto. Eu fiquei o último ano, 2015. Foi quando eu montei a Ducati pro grupo. A gente... Você só mudou a bandeira. Na verdade foi mais uma marca que a Caltabiano conquistou, né? A gente tinha uma pessoa da BMW que acabou saindo da BMW, foi para a Ducati. A Ducati tinha uma ideia de montar uma loja em São Paulo que tinha mais ou menos a mesma filosofia da nossa, assim, de começar um negócio novo e tal. E aí o Truzzi, na época, que era da BMW, foi para a Ducati. Ele me ligou um dia e falou: pô, Cláudio, queria jantar com você, queria te apresentar uma pessoa e tal. Você pode? Eu falei: posso. Aí ele me apresentou o Suzini, que na época era o presidente da Ducati aqui no Brasil. Nós fomos jantar, eu, Suzini e o Truzzi. E aí ficamos conversando, e aí ele começou a falar um pouco da marca, né, da Ducati, qual era a ideia da Ducati no Brasil e tudo mais. E aí ele perguntou se a gente tinha interesse em montar a concessionária Ducati em São Paulo, que ele daria pra gente a bandeira. E eu na hora falei: claro, vamos montar mais uma. Vamos, eu gosto da marca Ducati, as motos italianas são maravilhosas. Motos, né? E falei: vamos embora. Eu vou conversar com o Alessandro, que já era o diretor e estava para ser nomeado presidente da
da Caltabiano na época. E foi, logo em seguida ele passou a ser o presidente. E aí eu cheguei para ele e falei: Ale, tem mais um desafio aí pela frente, vamos montar a Ducati. Ele falou: você acredita no negócio? Eu falei: acredito. Ele falou: você vai tomar conta do negócio? Eu falei: vou. Falei: e como é que fica a BMW? Eu falei: não, eu fico com as duas marcas embaixo de mim, eu cuido das duas, só que tem que ser um negócio muito bem feito, para não criar problema com a BMW. Vamos na BMW e vamos conversar com eles a respeito da outra marca e tudo mais. Isso demorou pra gente fazer. E a BMW acabou sabendo da Ducati e não por nós. Putz. Acabou sabendo pela Rádio Peão, que corre mais rápido, né? Sim. Então, isso daí pra eles, assim, eles sentiu meio que uma traição nossa, né? Uhum. Por ter aceito a marca e tudo mais. Por não ter conversado com eles, eu acho que isso foi uma falha nossa. Que a gente deveria antes ter exposto a nossa opinião, por que a gente estaria abrindo outra marca e tudo mais, que não afetaria absolutamente nada com relação à BMW, mas afetou. Assim, eu sentia que as pessoas lá dentro me olhavam meio como se eu tivesse sido o traidor da marca, entendeu? E na verdade não foi isso. A gente queria um negócio a mais. E a loja ficou aí maravilhosa. Eu né? acabei tendo que sair da marca da BMW, já que você vai tocar a Ducati, então não Vai serve tocar mais. Ducati. Teria que escolher entre uma e outra, e como eu acabei fazendo toda a parte da Ducati nesse começo e tudo mais, eu acabei ficando do lado da Ducati. Montamos a loja, a gente montou uma loja rápida, que eles queriam um negócio assim, ultra rápido. A gente acabou montando uma loja em 2 meses no shopping JK. Montamos uma loja lá loja vitrine. Nessa época, Que inclusive... era uma lojinha mesmo. Era uma loja no primeiro andar. Pequenininha. Nessa época tinha fechado, inclusive, a concessionária Officer. A BMW fechou a concessionária Officer e acabou vendendo para outra bandeira. E o Mazinho da Officer veio trabalhar com a gente. Ficou trabalhando com a gente lá na Ducati por um período. E deu certo. O começo da Ducati Quanto com a tempo gente durou foi... na JK? Na JK durou 8 meses a 1 ano. Era mais uma boutique, né? E assim, lá, enquanto isso já estava vendo ponto para montar. Montou hoje, onde é a McLaren Maia, a BMW na Marginal Pinheiros. Que ficou foi linda. a Ducati. Maravilhosa essa loja. E a loja da Ducati passou a ser lá, com oficina junto e tudo mais, que facilita muito, né? Porque você ter oficina num endereço e parte de vendas em outro. Para a marca é ruim, é legal você ter tudo concentrado junto. Sim. Fica mais fácil de você atender o cliente. E aí a gente acabou abrindo lá. Mas para mim também foi uma frustração, assim, de não estar mais na BMW, né? E quanto tempo durou Eu você gostava na Ducati? muito. 1 ano, certinho. Só? Só. Só porque nesse meio tempo eu fui convidado para assumir a gerência da Porsche em São Paulo e nas lojas que a Stuttgart tinha. A Stuttgart me fez uma oferta de trabalho bem legal, que eu ia gerenciar o grupo da Stuttgart inteiro na parte comercial. E eu acabei aceitando e já não tinha mais aquela como é que eu vou falar assim, o carinho que eu tinha pelas BM. motos, principalmente porque eu não estava mais na BM, então isso para mim foi muito triste, né? De não poder... 3 anos consecutivos o maior vendedor do mundo de motos, vamos combinar, né? É difícil você se superar. E aí o negócio acabou... Eu acabei tendo a oferta de ir para Porsche. Era um negócio novo para mim. E eu acabei aceitando, curti muito. A marca é fantástica, né? Quem não gosta da Porsche... Inclusive eu tô com teus biscoitinhos da Porsche aí, viu? Opa! A marca Porsche é sensacional, né? Não tem nem o que falar. Sou muito grato lá. Trabalhei com o Marcel
durante 2 anos, foram incríveis, aprendi muito também. Tive perto de cada carro lá que, meu Deus do céu. É um sonho, né? Para quem gosta de carro, trabalhar na Porsche eu acho que para quem não gosta de carro, que nem eu, que não curto muito carro hoje em dia por conta de trânsito, o carro, por mais que você não queira ter é uma beleza, um objeto de né? desejo, né? Não. E você dirigir num autódromo, né? Você poder pilotar, sentir o que é o carro. É outro mundo, né? É uma coisa que não você sente o que o carro, a potência do carro, isso te dá muita energia, né? Vamos dizer assim. É muito gostoso. É fantástico. Eu tive isso na Ferrari, né? Que é diferente, é mais ainda. Foram 5 anos de Ferrari, que é uma marca, para mim, não tenho o que falar, o ícone do automóvel até hoje. E a gente poder estar perto dessas maravilhas é demais, delícia, né? É demais. E bom, e hoje você está agora na BSS, né? Blindadora. Trabalho na BSS, que também trabalha só com marca premium. É a maior blindadora que tem hoje no Brasil. Tô muito contente lá. Já vou fazer 6 anos de BSS. Trabalho junto com o Chico Serra, com o Mário, com o André. A gente tem uma turma lá bem legal também. É gostoso também, né? Sem dúvida. Você passa na frente da BSS e só vê carrão, né? E assim, o público é o mesmo, né? Eu tenho vários clientes, amigos, tanto da época da Ferrari quanto da época da BMW Motos, e que são meus clientes hoje na BSS. Eu ainda tenho contato com muita gente lá, né? Sim, porque o cara que tem uma motona tem um carrão. E vocês também trabalham na BSS com um monte de Porsche, essas coisas, não é? Sim. A gente atende a Stuttgart e a Bexp. Então, as Porsche estão lá com a gente. Eu saí da marca, mas a marca não saiu do meu lado. Pô, que bem legal, Claudião. E você tem expectativa de voltar algum dia a trabalhar com motos? Não, acho que passou. Bom, se superar vai ser difícil. Acho que foi uma fase legal, valeu, passou o ciclo, né? Foi muito bom. Tem coisas novas aí para acontecer, eu acho que o mercado também mudou muito, né? Mudou. Pulverizou demais, assim. A própria marca já não tem mais aquele glamour de ser um negócio pequeno, onde todo mundo se conhecia, todo mundo fazia curso junto, a BMW do Brasil inteira, todo mundo sabia quem era quem. Hoje não, hoje o negócio tá maior, cresceu. Você tem mais marcas por aí, né? Você tem essas marcas chinesas e coreanas entrando forte. Você tem o mercado mudando muito, né? O mercado de luxo também está mudando. Essa era nova de carros elétricos e tudo mais. Então, o negócio está toda hora mudando. A gente também tem que mudar, né? A gente também tem que renovar, fazer coisas diferentes. Não dá pra gente querer voltar para trás e fazer, porque é uma nostalgia que não volta, né? O tempo já foi. Você tinha que ter aproveitado como eu aproveitei na época da BMW. Como nós aproveitamos, porque eu aproveitei pra caramba essa época de BMW, onde você podia pegar a moto e sair aonde você quisesse, a hora que você quisesse. Né? Também tem isso. Tem a questão da segurança, né? Exatamente. Sem dúvida. Eu lembro quantas motos eu peguei emprestadas de vocês só pra testar, pra ver. Deixa eu testar 1.200. Aí você me emprestava fica o fim de semana. Era outra coisa. XR1000, nossa, quando eu peguei também adorei. Então, são tempos que não voltam mais. Porque hoje em dia você não pode pegar uma moto dessa. As coisas mudaram, né? Totalmente. Bom, eu ainda ando de moto, mas minha moto nem fica aqui, fica no interior, fica lá em Indaiatuba. Exato, porque não dá pra você tem um pouco de receio de andar todo dia, como eu andava aqui, né? Eu ia trabalhar, voltava, então andava mas você de tá de scooter o dia inteiro. Também, né? Eu tô só de scooter. Porque eu não consigo olhar motinho e olhar scooter e falar, vou pegar scooter. Eu vou pegar um motinho. Então não dá. Bom, foi muito bom conversar com você. Obrigado pelo convite. Da sua história, desse maravilhoso 3 anos seguidos de maior vendedor do mundo de motos. Isso é uma honra, né? Obrigado. Bom, foi bacana. Foi bem legal. Foi um tempo muito legal.
Foi. Estive aqui conversando com o Claudião, foi concessionária BMW Motos por 8 anos, BMW Carros por 8 anos, Ferrari por 5, Porsche por 2. 2 e agora está na BSS há 6. Isso. Continuando com os carrões. Obrigado, Foi viu? um prazer, obrigada. Parabéns. Obrigada, tchau, tchau.